Então, gente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Iago. Já de outros carnavais, eu já ministrei aula aqui de matemática, de física novamente, há uns anos atrás. E esse ano me chamaram novamente para fazer esse aulão com vocês. Certo? Então, por conta do tempo, a gente não se expandir demais. A minha ideia foi trazer algumas questões do ano passado, para a gente tentar fazer alguns comentários a respeito, certo? Principalmente das questões. E eu deixei como fosse um resumo, um mapa mental sobre os principais conceitos que vocês devem pesquisar depois, certo? Para complementar, porque aqui não vai dar tempo para falar de tudo. Mas pelo menos uma boa parte eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, com relação a alguma dúvida, vocês podem falar, abrir o microfone, certo? Eu não vou estar vendo o chat, porque eu vou ter que colocar aqui tela cheia. Mas qualquer coisa vocês podem falar, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, vocês podem falar aí, ficar à vontade. Então, deixa eu colocar aqui para vocês em tela cheia, para a gente dar início. Bom, nosso esquema de aula, basicamente, é trabalhar com as competências e as habilidades do Enem, certo? Sempre foi assim. E física não vai ser diferente. Eu trouxe justamente essa ideia para a gente trabalhar hoje. Então, vamos lá. Como eu falei na aula passada de matemática, a gente sempre trabalha com competências e habilidades. Competências é o que você sabe, e habilidade é como você sabe fazer aquela coisa. Então, por exemplo, eu disse um exemplo lá na aula de matemática que, se você domina o conceito de logaritmo, você é competente para resolver questões de logaritmo. Agora, sua habilidade de resolução, se vai ser mais rápida, mais lenta, se você vai ter mais ferramentas para resolver, se você vai ter menos ferramentas para resolver, aí vai parte das suas habilidades que você tem para fazer essas manipulações. Certo? Então, sempre vai ser competências e habilidades. E aqui eu trouxe a estrutura toda de ciência da natureza. Ciência da natureza na prova do Enem está estruturada em 8 competências. Lá a gente viu em matemática que era apenas 7, mas ciência da natureza aumenta 1, vai para 8. Porém, dessas 8 está incluída química, física e biologia. E especialmente de física a gente só tem 3. A gente só tem a competência 1, que é as ondas e os fenômenos da natureza. A competência 2, que é a energia, circuitos elétricos e consumo racional. E a competência 6, que é fenômenos físicos. Aí vem toda aquela gama de movimento uniforme, uniforme variado, colisões, estática de corpos, hidrostática, calorimetria. Então, todo aquele conceito lá, a maioria, 90% dos conteúdos de física, está nessa competência 6. Os demais, ondulatória, óptica geométrica, vai estar na competência 1, e na competência 2, que falar com energia. Energia, potência, circuitos elétricos, resistência, e por aí vai. Então, sempre vai ter um enquadramento nessas 3 competências aí que relaciona apenas física, certo? Deixando claro. A competência 1, a competência 2 e a competência 6 só envolve física. As demais são espalhadas com química e biologia, certo? Então, para a aula de hoje, a gente vai explorar a primeira competência, que é ondas e fenômenos da natureza. A gente tem 2 assuntos principais, que é as ondas, ou o movimento ondulatório, certo? Os fenômenos ondulatórios, que a gente vai trabalhar o que são esses fenômenos. A óptica geométrica, trabalhar com espelhos e lentes, são 2 coisas importantes para vocês terem noção, na parte de formação de imagens. Aí eu não vou explorar muito, porque é muita teoria, mas vou deixar uns tópicos para vocês pesquisarem depois. E os instrumentos ópticos. Como é que um microscópio funciona? O que é uma lente de aumento? O que é um espelho de redução? O que é uma lente bicôncava? O que é um espelho convexo? Então, todo esse instrumento óptico vai estar englobado nessa primeira competência, certo? E o foco da gente aqui nessa primeira competência é trabalhar justamente com ondulatório. Então, a nossa primeira questão que eu trouxe foi do ano passado, e a gente vai comentar a respeito de ondulatório. Então, o que é que a questão diz? Os fones de ouvido, esses que a gente usa geralmente, né, para quem for gamer, gosta de jogar, ou você que quer ler um livro em paz, sem muita interferência do ambiente, vocês colocam ele para ficar em silêncio. Então, os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de uma tecnologia redutora de ruído, ou seja, cancelamento de ruído, chamado CR, que são os fones tipo especiais, além de transmitirem a música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares. Então, tem uma observação aqui. Eles não tiram todos os barulhos possíveis,
como discursos e choro de bebês, porque aqui o índice é muito alto, certo? A gente chama em decibéis, ó. dB é a fonte sonora que é dada em decibéis, isso é a intensidade sonora de uma fonte. Mesmo assim, a suspensão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Então, geralmente, vocês têm os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Nas fábricas, por exemplo, vocês colocam para não ter aquele barulho, seja de uma sirene, seja de um motor. Então, tudo isso aí pode provocar perda auditiva. E esses fones são especiais justamente para essa ocasião. Então, continuando, ó. Esses aparelhos também permitem que não ouçamos música ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Ou seja, como vai ter uma redução de ruído, você não precisa colocar o volume em toda altura para sobrepor o ruído e você ouvir bem sua música. Ou algum livro em áudio que você tenha, qualquer coisa que você queira ouvir, um filme, queira assistir, não vai precisar você estar se esforçando muito para conseguir ouvir perfeitamente. Certo? Então, a pergunta é, ó, a tecnologia redutora do ruído CR, eu digo que a gente acabou de comentar aqui, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Primeiro, o que são fenômenos ondulatórios? São fenômenos em que você vai ter um conjunto de ondas relacionadas e vai ter cada um uma particularidade diferente. Então, para isso, o que é interessante, a gente tem que conhecer o que são os fenômenos para depois enquadrar essa situação. Então, aqui, ó, vamos olhar as alternativas, comentar a respeito de alguma delas e depois a gente voltar para a questão. Então, o que seria um fenômeno de absorção? Isso aqui é também chamado de um fenômeno chamado de ressonância, certo? Quem não conhece o fenômeno de absorção é também um fenômeno chamado de ressonância. E ressonância nada mais é do que quando você tem uma alteração na fonte sonora e permite uma absorção de energia. Por exemplo, quando você está sintonizando o seu rádio e ele converte uma onda AM de uma intensidade em outra menor. Aí você diz assim, mas aqui mudou a estação. Lá a gente fala assim, né? Mudou a estação. Só que a energia que está chegando no receptor do rádio, se ela absorver mais, ela vai pegar uma onda maior. Se ela absorver menos, ela vai pegar uma onda menor. Certo? Então, esse é o fenômeno chamado de ressonância. Interferência é quando você tem duas ondas e uma sobrepõe a outra. Então, vamos imaginar aqui, ó. Você vai ter uma onda aqui, ó. E aqui você vai ter outra por cima dela, ó. Isso é bem simples quando você está, por exemplo, você está ouvindo a Campina FM. Vamos supor que do nada saia e vem a panorâmica. Mas eu não mudei nada no rádio, de repente apareceu uma rádio no lugar da outra. Então, esse é o fenômeno de interferência. Às vezes, uma onda ela sobrepõe a outra para ganhar no lugar dela. Isso acontece muito em rádios AM, principalmente. Rádios a longa distância. Certo? Então, interferência é quando eu tenho um encontro de duas ondas. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. Certo? Então, duas ondas aqui. Polarização, eu só vou ter um tipo de onda. E o fenômeno de polarização é quando você tem apenas uma única dimensão. Você direciona a onda com apenas uma forma de emissão ou recepção. Você coloca aqui como se fosse uma unilateralidade. Unilateralidade. E é como se fosse o seguinte, ó. Você já, não sei se tem alguém aqui que usa óculos polarizado, mas a ideia é justamente dar aquele reflexo. Você tem uma lente aqui, ó. E aqui você tem a formação de imagem na lente. Às vezes, quando o óculos não é polarizado, aqui vai ficar como se fossem uns brilhos. Algumas coisas assim estranhas, como se fossem estrelinhas. Já no óculos polarizado, ele reduz isso aqui e ele foca apenas na imagem. A formação de imagem, ela é em outra direção. Então, tudo que não for na direção da imagem, a gente não consegue capturar numa lente polarizada. Reflexão é quando você tem uma onda, ela bate sobre um obstáculo, alguma coisa, e volta. Ou seja, no mesmo meio. Então, por exemplo, se você coloca uma corda numa maçaneta de uma porta, e vai fazendo aquelas ondulaçõezinhas, ó. Na hora que você começa a mexer essa corda, automaticamente, quando ela bater aqui, ó, ela vai voltar com a fase oposta. Ou seja, ela vem ao contrário. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ela vem ao contrário. A gente chama de fase oposta. Então, reflexão é quando ela bate e volta. Certo? Então, bate e volta. E difração também é outro fenômeno ondulatório interessante, por quê?
Porque aqui a onda ela tem a capacidade de contornar obstáculos. Ou seja, se tiver algum obstáculo no meio, ela contorna o obstáculo e vai-se embora. Por exemplo, você que pode ter algum vizinho, contorna obstáculos. Se você tiver algum vizinho por perto, e alguma vez você chamar ele por cima do muro, o que vai acontecer? Ó? Você está aqui tem um muro, e aqui o vizinho está do outro lado. Se você falar no pé do muro, o som, ele vai aqui, ó. Ele vai no pé do muro, aqui, ó, na parte do muro, contorna o muro aqui por cima, ó, e o som passa pelo outro lado, ó, o outro vizinho escutar. Ou então, se você der um grito, o som já passa diretamente para o outro lado do muro. Então, essa capacidade que tem que o som ele contorne algum obstáculo é chamada de difração, certo? Então, a gente já sabe que é a absorção, ressonância, interferência, polarização, reflexão e difração. O problema agora é o quê? Qual é dessas tecnologias aqui que associa a redutora de ruído? Então, você imagina aqui, ó. Você imagina que aqui você tem um fone de ouvido. Aqui por trás aqui você tem uma coisa chamada de ímã. Vocês já perceberam, mas todo fone tem um ímã, seja grande ou pequeno. E a partir do momento que envia um ruído aqui, ó, aqui tem um campo, certo? A gente vai chamar aqui campo magnético, porque é um ímã. O que vai acontecer? Ele vai ter uma proteção que na hora que essa onda aqui bater aqui nessa lateral aqui do fone, ela vai se destruir. Então, se ela se destrói, ela está interferindo. Então, o que passar para dentro do ouvido não é mais o ruído em si. É apenas o que você está, como se fossem os cliques. A gente chama cliques. Que não é ruído, é chamado de clique. E nesse caso aqui, você vai ouvir apenas os cliques. Então, nesse caso, como vai ser muito baixo, vai ser até imperceptível devido a essa tecnologia. Então, como a gente tem a forma de duas ondas, a gente marca o fenômeno de interferência. Certo? Então, para que uma onda se destrua, para que a outra não se altere, a gente tem que usar o fenômeno de interferência. Certo? Então, aí foi a primeira questão do Enem passado. Aí aqui eu deixei um mapa mental para vocês, ó, para vocês entenderem algumas coisinhas importantes. Eu vou fazer rapidamente para a gente não perder muito tempo. Aqui eu deixei os fenômenos, ó, para vocês pesquisarem depois, com mais tempo, né? Para vocês entenderem melhor. Reflexão, refração, transmissão, absorção, difração, polarização e interferência. São os principais, certo? Podem cair na prova do Enem. As ondas podem ser de acordo com a natureza ou com a natureza de vibração. Elas podem ser transversais, ó, ou longitudinais. Isso tudo vocês pegam no livro, vocês rapidamente dominam esse conceito. A propagação ela pode ser em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Quanto à natureza, ela pode ser eletromagnética, mecânica ou gravitacional. Geralmente o Enem cobra essas duas aqui, ó. Ou ela vai ser mecânica ou ela vai ser eletromagnética. Dificilmente vai cobrar uma onda gravitacional porque a gente não tem uma interferência direta nisso. Tem que ser um estudo mais apropriado para essa relevância. E aqui, ó, a gente tem um esquema de uma onda no gráfico, onde você vai ter um comprimento aqui, ó, o comprimento entre 2 vales ou 2 cristas. Crista é o ponto mais alto da onda, e vale é o ponto mais baixo. A gente chama aqui de lambda. Certo? Aqui a gente vai chamar de lambda, que é o comprimento de onda. Lambda é o comprimento de onda. E o A aqui, ó, que é essa distância do eixo X até essa altura, a gente tem a amplitude. Então, quando a gente falar amplitude de onda, é justamente ao ponto máximo que ela pode atingir ao ponto mínimo. Vai depender se for uma crista ou se for um vale. Certo? E alguns exemplos de ondas consideradas importantes. É o som e a luz. A luz é interessante porque ela pode ser duas coisas. Ela pode ser uma fonte de luz ou uma onda. Então, assim, o princípio da dualidade da luz. Certo? Vocês podem até pesquisar depois a respeito disso. E aqui, na parte de acústica, na parte do som, a gente tem que entender algumas coisinhas, por exemplo. O que são as qualidades fisiológicas do som? A gente tem uma altura, que tem a ver com a frequência, o volume, que tem a ver com a intensidade, e o timbre, que é a fonte sonora. Geralmente esse timbre é bem conhecido, já teve até questões do Enem a respeito disso, por conta assim, quando você conhece que um cantor é um determinado, melhor, tá tocando uma música, você diz, isso aqui é fulano tal que tá cantando. Por quê? Você reconhece o timbre da voz daquele cantor. Então, isso vai depender da fonte sonora que você está analisando. Certo? E outra coisa também interessante, que eu estou achando que pode cair no Enem desse ano, é o que chama de efeito Doppler. O efeito Doppler, ele é uma aplicação da acústica, ou seja, da característica normal do som, em que você vai ter um indivíduo,
e vai ter uma fonte sonora. E essa fonte sonora ela pode se aproximar ou se afastar do indivíduo. Isso aí vai depender se a frequência vai ser mais alta ou mais aguda, ou mais baixa ou mais grave. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a altura do som ela tem a ver com a frequência. Não é que o som é mais alto ou mais baixo, é que o som é mais agudo ou mais grave. Certo? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês depois darem uma olhadinha com calma, para vocês pesquisarem esses conceitos. Lembrando, isso só cai conceito. Tem que saber o que é e como é aplicado. Não vai cair essas questões de, calcule isso. Não. É nem só procura que você entenda a situação e dê uma solução para isso. A segunda questão que eu trouxe, ela fala um pouco a respeito da óptica geométrica. Não vou tratar a óptica aqui propriamente, mas essa característica que eu achei dessa questão, ela é interessante porque ela resume bastante coisa a respeito da óptica geométrica. Então, é o seguinte, ó, a maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos embaixo d'água. Mas é uma exceção. O povo Moken, que habita a costa da Tailândia, essa característica se deve principalmente à adaptação do olho e à plasticidade do cérebro. O que significa que você também, com algum treinamento, pode enxergar relativamente bem embaixo d'água. Então, o que é que acontece? Eles têm uma visão diferente. Eles conseguem ver as coisas com nitidez e plasticidade embaixo d'água, sem precisar ver as coisas distorcidas. Então, isso aí tem a ver um pouco com biologia, mas a ideia principal é você trabalhar com a parte de óptica geométrica, que é a parte da formação de imagens. Certo? Então, pode ter o conceito de biologia associado à física ao mesmo tempo. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então, a chave da questão é essa frasezinha aqui no final. O que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então, se você tem um eixo aqui, vou fazer um eixo aqui, e aqui eu vou dizer que aqui seja a pupila do indivíduo. Pupila. Certo? Aqui você vai ter a íris, vai ter outras coisas aqui da parte do olho. Aí, o que acontece? Na hora que um feixe de luz bate aqui, na pupila, ele vai conseguir atravessar. E se ele atravessa, ele converge. E se ele converge, ele vai mudar o sentido aqui, Porque aqui vai ter uma coisa chamada de índice de refração. Toda vez que uma fonte luminosa, um raio luminoso incide sobre uma superfície em que ele consegue atravessar, existe um índice de refração. Certo? Que é o quanto essa modularização, né, a gente pode dizer assim, essa parte dos raios luminosos, ela vai passar com menos intensidade ou mais intensidade, ou seja, vai depender da velocidade que ele está associado. Então, de cara aqui, eu já consegui deduzir a resposta à questão, porque é o seguinte, a acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada por que diminuição? Ora, se eu estou trabalhando basicamente com refração, eu vou ver qual a alternativa que está falando com refração. Letra A, da intensidade luminosa incidente na retina? Não. A intensidade é a mesma. O que vai mudar é a velocidade de propagação. Certo? Então, não será a letra A. Letra B. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Lembre-se, difração é contornar obstáculos. Ele não consegue atravessar. Ele contorna, mas não atravessa. Letra C. Da intensidade dos feixes luminosos em direção uma direção por polarização? Não, porque aqui você não está conseguindo fazer nitidez de imagem. Você só quer apenas observar o que está embaixo d'água. Então, não é a letra C. Letra D. Do desvio dos feixes luminosos refratados, olha só, refratados no interior do olho. E tudo que é refratado, existe uma coisa chamada de refração. Então, seria a alternativa D de dado. Certo? E a letra E aqui, das reflexões, lembre-se, reflexão é quando ele bate e volta. A gente não tem coisa batendo e volta, não. Ele bate e atravessa. Esse é o característica geral da refração. Certo? Então, a gente fecharia com a letra D de dado aí, em que o desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho, no olho, são de acordo com o índice de refração que está gerada pela pupila. Certo? Então, mais uma vez, interessante saber o que é intensidade, o que é difração, polarização, refração e reflexão.
Aqui eu deixei um mapa mental de óptica geométrica, para vocês terem noção mais ou menos do que pode cair. Por exemplo, a formação de imagem. Interessante? Outra coisa interessante, os fenômenos ópticos, por exemplo, reflexão, difusa, regular, refração, absorção. Índice de refração aqui, ó, que é o N igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade normal, certo? Então, aqui vocês têm mais coisas para pesquisarem depois, para ter uma noção melhor desse assunto, porque esse assunto é muito extenso. E também saber diferenciar uma coisa convergente de uma coisa divergente. Uma coisa convergente, ó, como é o caso das lentes esféricas, quando a gente diz convergente, todos os raios que tiverem à disposição, eles vão para um ponto só. Se ele é divergente, os raios que estão num ponto só, ele converge para diferentes pontos. Por isso que dá a ideia de convergência e divergência ao mesmo tempo. Então, convergente, todos os raios vão para um ponto. Divergente, o prolongamento dos raios vão ser dispersos para o ar ou o meio que estiver associado. Interessante vocês saberem também a diferença entre alguns problemas de visão. Miopia, que é a ideia de você não chegar bem para longe. Presbiopia, que é a ideia que você tem para não chegar para perto. E saber qual é a lente melhor para se adaptar a isso. Por exemplo, se eu tenho um problema de miopia, eu posso usar uma lente o quê? Divergente. Já se eu tenho presbiopia, eu uso uma lente o quê? Convergente. Porque os raios vão estar mais próximos e eu vou convergir para um lugar. Quando é mais distante, a gente tem que convergir para diversas posições para eu conseguir enxergar a formação de imagem através da retina do olho. Certo? Então, algumas coisas interessantes também para vocês pesquisarem depois. Então, a terceira questão, para a gente fechar essa parte de ondas, é uma continha para a gente analisar a respeito da equação geral da ondulatória, que diz que V, que é a velocidade da onda, vai ser igual a lambda F. Certo? Então, essa aqui é a equação geral da onda de um sistema. Certo? Então, vamos lá. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágio ou travessias de pedestres. Até aí só um contexto. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, ou seja, movimento uniforme aqui, ó, a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Ó. Então, lá na faixa pedestre, cada faixa entre uma e outra, você vai ter 8 centímetros de diferença. Então, o que é que você vai observar aqui? Ó? A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem do sonorizador é mais próxima de quanto? Então, tem que achar o quê? A frequência. Eu tenho que achar esse valor de F aqui, ó. E toda vez que eu estiver calculando a frequência, a unidade vai ser o Hertz. Ou frequências por segundo. Ou ciclos por segundo, vai dar no mesmo, certo? Então, a unidade de frequência é chamada de Hertz. Como é que eu acho esse resultado? Então, o primeiro é o seguinte, ó. Eu vou precisar de um comprimento de onda e vou precisar de uma velocidade. A velocidade eu já tenho, ó, que é 108. Só que como o Hertz é do SI, e aqui a gente trabalha sempre em segundos, ó, então eu tenho que transformar isso aqui tudo, ó, 108 km por hora, em metros por segundo. É o primeiro passo. E tem uma regrinha lá da física que diz que toda vez que eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, 108 km por hora. Vou ajeitar esse quilômetro aqui. Km por hora. Em metro por segundo. Deixa eu colocar isso aqui mais detalhado. Em metro por segundo. Eu vou pegar o valor de 108 e vou dividir por 3,6. Quando eu fizer esse cálculo aqui, isso vai me dar o valor de... que eu calculei deu 30. Dá 30 metros por segundo. Certo? Então, 30 metros por segundo é o valor da conversão da velocidade. Então, se eu já tenho uma velocidade, vou precisar do comprimento. E o comprimento que ele está dando é justamente a distância entre duas faixas, que é de 8 centímetros. Porém, tem que transformar isso aqui tudo em quê? Em metros, ó. Porque está tudo em metro aqui também. Então, 8 centímetros em metros
é você pegar o 8 e dividir por 100. Isso aqui vai me dar o valor de 0,08. Ou ainda, se eu quiser colocar na notação científica, né, como a gente viu na aula de matemática, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Então, aqui eu já tenho o comprimento de onda. E agora eu posso aplicar na equaçãozinha. Ó. Se eu quero o valor de F, então F vai ser igual a quanto? A velocidade V dividido por lambda. Então, quem é a velocidade que eu tenho? 30. Quem é o comprimento que eu tenho? Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2. Ah, professor, mas aqui o que é que eu posso fazer? Transformo 30, ó. 30 é a mesma coisa de 3 vezes 10. Ó. E aqui, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 2. Daqui você vai fazer a divisão de 3 por 8 e depois vai fazer a subtração de potência aqui, ó. Vai ficar 1 menos, porque é divisão mais 2. Ó. Então vai ficar 3 aqui. Então, o resultado final, isso aqui vai dar 375 Hz. Certo? Então, basicamente, se desenvolver velocidade e eu estou trabalhando com ondas, eu tenho que usar a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda F. Tem que olhar os parâmetros da frequência e calcular a parte da amplitude da onda, né? Que é o comprimento de onda que você vai ter aqui embaixo. Certo? Então, são duas coisas interessantes para vocês analisarem aí. Então, nesse caso, a gente fecha com a letra C de casa. Certo? Bom, alguma dúvida por enquanto a respeito dessa primeira parte? Pode ter alguma coisa a comentar? Pode dar prosseguimento? Deixa eu ver se alguém falou aqui. Eu acho que ninguém não comentou nada. Só que tem chegado a demora, atrasado, né? Mas enfim. Se tiver alguma dúvida, certo? Vocês podem falar aí para a gente não estender muito. Então lá, a segunda competência, ela é um pouquinho mais densa. Por quê? Ela tem a parte toda do terceiro ano. Que é a parte de eletrostática, carga elétrica, os processos de eletrização, seja por atrito, condução, enfim, tem N formas de fazer eletrização em dois corpos. Tem a eletrodinâmica, que é a parte de correntes, resistores, potência, geradores, capacitores, os receptores elétricos. Então, aí tem mais uma gama de elementos aí. Eletromagnetismo, você vai ter o campo eletromagnético, vai ter a força eletromagnética, vai ter o fenômeno chamado de indução eletromagnética, vai ter o que é chamado de corrente alternada, quando a corrente ela não consegue manter o mesmo padrão desde o início, por exemplo, ela pode ficar alternando. E as ondas eletromagnéticas, que são essas que são mais carregadas. Uma parte chamada de alfa, beta, gama, certo? Então vai estar tudo associado ao eletromagnetismo. E um ponto interessante que eu coloquei aqui, ó, é a parte de física quântica. Diretamente não cai esse conteúdo do Enem, mas sempre está caindo alguma questão de fissão ou fusão nuclear. Então é importante vocês saberem o que é fissão e o que é fusão e como é usado na prática, é isso aí. Certo? Então aqui tem um resumo básico da competência 2, em que tem muita coisa para ser vista, mas aí vocês vão ter que rever aos pouquinhos. Então, ó, na questão 4, eu trouxe um esquemazinho de um circuito elétrico para a gente analisar ele e direcionar aqui as ideias que vierem à nossa cabeça. Então, ó, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado e resistência igual a 10 ohms. Essa ferradurazinha aqui do cavalo, ó, chamada de ohms, que é o símbolo de resistência, que a conecta a uma rede elétrica de 120 volts. Tá aquela história, né? Ah, aqui é 120, aqui é 210 ou 220 volts. Aqui dali vai ser o quê? É a quantidade de tensão de um aparelho ou de um eletrodoméstico comportado em uma rede. Então, por exemplo, se a sua tensão é de 120 volts, todos os aparelhos que tiver uma corrente constante, certo? A corrente vai ser constante para cada aparelho. Quando eu fizer o circuito total, ele não pode ultrapassar os 120 volts, que é justamente a dispersão de corrente elétrica gerada em cada dispositivo. Certo? Então, continuando. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência iguais a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Então, a TV vai estar aqui, ó, 50 ohms, isso aqui é a televisão, e cada traço disso aqui, ó, vai ser justamente uma lâmpada. Eu vou ter 5 lâmpadas aí.
Conforme ilustrado no esquema, a televisão funciona apenas com a tensão entre 90 volts e 130. Ou seja, ela pode pedir uma tensão maior do que a disponível na rede elétrica. Isso pode até queimar o aparelho devido à sobrecarga de objetos aí. Certo? Mas a pergunta é, ó, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é quanto? Então, se eu conseguir colocar tudo isso nesse circuito, para que a televisão continue funcionando sem que ela desligue, porque vai ter falta de tensão aí ou falta de corrente, eu vou ter que analisar essas partezinhas aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai ter que calcular qual é a corrente dessa televisão. Quanto é a corrente ela comporta? Então, ó, a gente vai usar a primeira regra da eletrodinâmica, que é U igual a R vezes I. Certo? Essa é a primeira lei lá das correntes. Diz o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a minha corrente. Então, a tensão na televisão aqui, ó, ela tem que comportar quanto? Então, como é que é assim, ó, eu quero um número máximo de lâmpadas, então eu tenho que trabalhar com o mínimo da televisão. Eu não posso trabalhar com tudo no máximo. Tem que ser alguém no mínimo e outra coisa no máximo. Então, ó, o mínimo que a televisão pode funcionar é entre 90 volts. Ó. Então, eu vou colocar aqui 90. A resistência eu já tenho aqui, ó, que é 50. Então, você coloca 50 aqui, ó. E a corrente da TV é o que eu estou procurando. O primeiro passo é saber quanto é de corrente que a TV funciona. Então, a corrente da TV aqui, ó, o I. Vou ajeitar isso aqui, que isso aqui está ficando meio feio. Então, a corrente, ela vai ser basicamente nesse estilo aqui. Então, I da TV vai ser igual a 90, que é a tensão que ela comporta no mínimo, sobre 50. Quando eu dividir isso, eu vou achar que a corrente da televisão vai ser justamente o valor de 1,8 amperes. Esse A aqui maiúsculo, ó, que eu estou fazendo para vocês, é a unidade de corrente elétrica. Então, se em algum momento vier tantos amperes, eu sei que é a intensidade de corrente que algum aparelho ou algum circuito vai comportar durante a realização de algum evento aí, certo? Seja ligar um televisor, uma geladeira, disparar um disjuntor, alguma coisa assim, vocês têm que associar a corrente. Certo? Então, a primeira coisa eu já achei que é a corrente. Agora o que está faltando? Eu tenho que achar qual é a corrente total desse sistema. Quanto é de corrente vai passar para eu conseguir ligar as lâmpadas que eu quero e a corrente? A gente vai usar a mesma formulazinha, ó. Vou colocar umas coisas para cá para ficar melhor de eu escrever isso aqui. Então, U vai ser igual a R vezes I total. Agora eu quero saber quanto de corrente vai ter o sistema total. Então, o I total aqui, ó, primeiro, a tensão aqui vai ser de quanto? Ora, se aqui eu tenho basicamente 10 ohms, ó, 10 ohms para uma lâmpada, certo? Ou o cabo elétrico, no caso, eu tenho uma dimensão de quê? Que, no mínimo, eu tenho que ter 3 vezes isso aí. Porque se é 120, ó, eu tenho que pegar os múltiplos de 120. Então, vamos pegar o valor menor que 120. Então, seria o quê? 30. Então, aqui vai ser, ó, 30 volts, que é o mínimo que eu vou ter que trabalhar para esse circuito funcionar. A resistência vai ser de quanto? A resistência vai ser de 10, porque é 10. O cabo tem essa resistência de 10. E o I total é o que eu estou querendo achar. Então, o meu I final aqui, ó, vai ser basicamente o quê? I total vai ser 30 dividido por 10. Ou seja, aqui vai me dar, no final das contas, 3 amperes. Aí o que quer dizer isso? Aqui eu consigo colocar 3 amperes de corrente. Só que, para que a televisão funcione, eu vou precisar de 1,8. Então, é a corrente menor. Então, eu vou conseguir ligar a televisão. O que sobrar aqui é o que eu vou ver o quanto vai comportar as lâmpadas. Ou seja, a diferença de corrente aqui, ó, entre o que tem disponível e o que está sendo usado no momento que a televisão está se funcionando, é de 1,2, ó, que é a diferença entre 3 e 1,8. Então, eu vou ter 1,2 amperes para colocar a minha lâmpada. Então, eu vou saber quantas lâmpadas eu posso colocar no máximo aí. Então, o que é que está faltando? Eu tenho que achar agora a corrente de uma lâmpada. Eu já achei o total que eu quero para colocar as lâmpadas, mas eu não tenho a corrente de uma lâmpada só. Então, eu vou usar a ideia de quê? Que a intensidade da corrente, passando por uma lâmpada, vai ser U igual a R vezes I também. Ó.
A intensidade que vai passar na lâmpada vai ser justamente os 90, ó, que é a intensidade geral. Então, 90, que é o mínimo, igual a resistência. A resistência da lâmpada vai ser o quê? De 200, ó. Cada lâmpadazinha tem 200 de resistência. E aqui eu vou chamar de I, que é I de L, que é a intensidade da corrente da lâmpada. Então, ó, o I de L vai ser igual a quanto? A 90 dividido por 200, ó. Na hora que eu fizer essa continha aqui, ó, isso vai me dar 0,45 amperes. Ou seja, eu tenho 1,2 para usar para todas as lâmpadas que eu quero, e eu sei que cada lâmpada vai pegar 0,45 dessa corrente. Então agora fica fácil, né? Da gente achar a quantidade de lâmpadas. Ó. Então a quantidade de lâmpadas aqui, ó, vou chamar de Q, vai ser a corrente total, simplificada ali, né? 1,2, dividido por 0,45. Aí eu vou saber quantas lâmpadas vai me comportar nesse circuito aí. Então, na hora que eu fizer isso aqui, isso vai me dar 2,67. Como eu não tenho duas lâmpadas e um pedaço da lâmpada, eu só posso colocar o quê? Um mínimo de lâmpadas. Eu não posso colocar 3 lâmpadas. Aqui eu teria que colocar apenas 2 lâmpadas. Certo? Porque senão, se eu colocar 3, aqui vai passar a corrente mais e a tensão vai diminuir, ó, porque eu vou precisar de 130 e aqui eu só tenho 120. Então, ou eu uso a lâmpada ou a televisão. Nesse caso aí. Então, nesse caso, eu tenho a letra B, 2 lâmpadazinhas. Certo? Então, o importante é vocês entenderem um pouco de circuitos, intensidade de corrente, resistência e tensão nos pontos desse circuito. Aqui eu deixei também um mapa mental, interessante que eu achei para vocês, que é vocês trabalhar com carga elétrica, com energia elétrica, com potência, com corrente elétrica em si, que aqui tem a forma da corrente, ó, é a quantidade de carga dividida pela variação do tempo, certo? Que é em Coulomb por segundo. Tem o quê? Tem um potencial elétrico, que eu vou chamar de V. Tem a diferença de potencial, que eu vou chamar de DDP, ou V de AB, por exemplo, se for o caso entre 2 pontos. Os resistores, o da resistência, que é U sobre I. Então, tudo isso aí está associado aqui. A eletrodinâmica, que é a parte de corrente. Lembre-se, eletrostática, a gente trabalha com cargas pontuais. Eletrodinâmica, a gente trabalha com cargas contínuas, que é no caso da corrente elétrica. A questão 5 justamente tem a ver com essa parte de corrente. As redes de alta tensão, para a transmissão de energia elétrica, geram um campo magnético variável. Porque nem toda vida vai ficar o mesmo campo, né? Se você encostar numa cerca elétrica, você vai ter um choque, você vai tomar o choque da cerca elétrica, o circuito vai fechar lá, né? Para voltar a gerar nova corrente. Então, nesse caso, vai ser um campo elétrico variável, porque nem sempre vai ter a mesma corrente correndo por ela. Então, ó, nesse caso aqui, é o suficiente para induzir corrente elétrica ao arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma rede, de uma cerca, que estiver próxima a uma rede elétrica de alta tensão. Pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Então, ó, para minimizar esse tipo de problema, deve ser usar o quê aqui? Ó? Então, eu não quero tomar choque de graça. Primeira coisa, eu quero tomar choque de graça. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar alguma precaução, algum cuidado. Então, qual das 5 opções aí, ó, eu posso usar para que eu não consiga ter esses choques tão relevantes? Então, lá, vamos analisar por alternativa. Letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Letra B, acrescentar fusível de segurança na cerca. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Ou letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Então, aí, basicamente, é você entender qual é a função de uma cerca elétrica. Se você está com um campo elétrico ao redor de alguma coisa, as cargas que tiverem ali têm que correr para algum canto. Então, nesse caso, como eu estou usando os arames, a gente vai ter que fazer o quê? O aterramento. Porque na hora que eu não estiver usando na cerca, o que vai eletrizar vai ser o campo ao redor. Então, nesse caso aqui, a melhor alternativa seria fazer o aterramento dos arames da cerca elétrica. Porque na hora que eu faço o aterramento, ó, é como se fosse isso aqui. Ó. Você tem uma cerca elétrica aqui, ou eletrizada, né? Aí, se você jogar o aterramento aqui para o chão, ó, você enfia o fio aqui no chão, qualquer descarga elétrica que der nessa cerca aqui, ó, ele corre direto e vai para o chão. Ó. Então, vai ficar eletrizado, vai ser a terra. Ó. Os elétrons vão ficar todos aqui
na Terra, sem ficar percorrendo aqui esse circuito. Então, por isso que a gente pode minimizar esse problema através disso. Por quê? Porque aqui a gente não pode usar fusível, porque a gente não tem um circuito fechado diretamente, né? O circuito aqui é aberto e variável. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. Não tem como eu pegar a rede todinha e jogar no chão, porque ela vai ter que estar sempre no alto. Eu novamente usar fusível aqui, ó, é desnecessário, não vejo vantagem aqui. E fios encapados, não preciso por quê? Porque o material isolante ele pode conter cargas, e essas cargas também podem gerar uma corrente. Mesmo sendo isolante, ele pode estar carregado eletricamente ou positivamente. Então a gente termina aí com a letra A. Esses 6 aqui também é uma questão que envolve um pouco de conceito eletromagnético. Certo? Vou deixar também um mapa mental para vocês analisarem um pouco sobre eletromagnetismo. Então é o seguinte, ó. A questão 6. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros no pedágio. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, então vai ser uma bobina circular, e o encapsulador, que é um material de vidro ou polímero, envolvendo o microprocessador e a bobina. Então vai ter um conjunto aqui ó, de coisas associadas. Então, na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, então vou ter que introduzir uma corrente aí, a etiqueta transmite sinais. Ó. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e da potência de onda de rádio emitida pelo leitor. Então, se eu quiser procurar um vagão de trem ou alguma coisa que tenha esse dispositivo associado, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um tamanho de uma bobina relevante, geralmente ela chega a mais ou menos 10 centímetros ou 12 centímetros, e a potência de onda vai ser a potência de recepção. Você vai ter um aparelhozinho que vai tentar rastrear onde eles estão. É igual aquele negócio das esferas do dragão, aquele radar do dragão lá, que eles sabiam onde é que as esferas estavam devido a uma radiofrequência usada em cada esfera. Então, basicamente, seria uma aplicação direta disso aí. E aqui a pergunta é, ó, a etiqueta, que a gente coloca aí, ó, sem pilha, funciona sem pilhas, por quê? Se ele está carregado eletricamente, seja positivo ou negativo aqui, como é que essa etiqueta vai funcionar sem pilhas? Essa é uma questão relevante, por quê? Porque o que vai diferenciar nesse caso vai ser a ideia do isolante. Porque, se imagina, eu vou colocar isso aí num animal, de repente é gerado uma corrente. E a corrente atinge o animal morre lá, devido a uma parada cardíaca, por exemplo. Então, vou ter que ter alguma coisa isolante aí para não gerar uma corrente maior. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Você vai ter que analisar as alternativas de acordo com a distribuição de cargas. Então, aqui, ó, letra A. Elétrico da onda de rádio que agita os elétrons de uma bobina. Então, assim, o que eu estou dizendo? Que o campo ele vai ser do tipo elétrico, e ele vai agitar os elétrons. Ele vai ser elétrico, só que vai criar uma tensão na bobina. Ele vai ser magnético, porém, ele vai gerar uma corrente na bobina. Pode ser magnético, em que vai aquecer os fios. E a letra E, magnético, diminuindo a ressonância, ou seja, a transferência de energia no interior da bobina. Então, o que é que você vai analisar aqui? Ó? Como é que eu sei que uma coisa vai funcionar precisando de corrente e eu não tenho uma corrente? Você vai ver aqui, primeiro, o campo, nesse caso, ele tem que ser o quê? Magnético. Ele não pode ser elétrico por conta do que eu falei. Ele pode causar um choque a qualquer coisa que estiver associada. Então, ele vai ser magnético. E a etiqueta, ela vai ser um isolante, porém, ela vai induzir uma corrente. Porque, imagina só, se eu consigo me aquecer do frio, provavelmente eu sei a taxa de frio que eu posso aguentar. Então, do mesmo jeito, a etiqueta, ela vai funcionar como isolante, porém, ela pode conduzir uma corrente. E nesse caso aqui, ó, seria a letra C de casa. O campo vai ser magnético, porque vai induzir uma corrente elétrica aí. Certo? Então, aí a ideia basicamente é de você trabalhar com induções eletromagnéticas. Aqui tem também, ó, a ideia de um mapa mental, para vocês depois darem uma olhadinha. Falar sobre ímãs, o campo elétrico uniforme, a força magnética, a regra da tapa ou regra da mão direita, para saber se a corrente está entrando ou está saindo do campo magnético. Certo? Sei que com calma vocês vão dar uma olhadinha. Tem a regra da mão direita que eu falei, tem as espiras, né? Tem as bobinas também. Então, tem mais ou menos a ideia aqui do que pode cair lá no Enem para vocês.
Certo? É um resumozinho básico, mas é bem proveitoso. E aqui a questão 7, para a gente basicamente tentar fechar, ainda faltam mais duas, para a gente fechar essa parte de eletricidade, é você fazer uma comparação entre duas grandezas, que é a de um animal que carrega uma carga elétrica e a ideia de um equipamento que pode suportar essa carga. Então é o seguinte, ó. Alguns peixes, como o poraquê, a guia elétrica da Amazônia, pode produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Esses peixes elétricos que vocês verem nos desenhos, que eles dão choque, mudam de cor, aquele negócio todo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes, ó, e uma voltagem de 600 volts. Olha só como é forte a ideia de um peixe que tem 1 metro de comprimento. O quadro abaixo apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Por exemplo, o exaustor ele tem uma potência de 150 watts. O computador 300, o aspirador de pó 600, a churrasqueira elétrica 1.200 e o secador de roupa 3.600. E a pergunta é, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é qual? Então, se eu fosse comparar, se eu quisesse ligar um aparelho com essa carga toda que esse peixe está liberando, qual desses 5 aí estaria mais viável de eu utilizar ele para aproveitar essa corrente aí? Aí você tem que analisar o seguinte, ó. Você vai ter primeiro a ideia de corrente e depois a ideia de voltagem. Então, se eu tenho a ideia de voltagem e a ideia de corrente, eu posso usar a ideia de potência. Ó. Então, potência é igual a U vezes I, que é a segunda lei da eletrodinâmica. A potência é igual a tensão vezes a minha corrente. A potência eu tenho? Não, vou ter que achar, porque eu estou querendo comparar essa potência. Então, P. A tensão eu tenho, que é 600, vezes a corrente que é 2. Ó. Então, aqui é bem simples. Ó. Então, a potência aqui geral vai ser quanto? 2 vezes 6, 12. Coloca os dois zeros aqui, ó. Watts de potência. Então, a potência total aqui, ó, que ele vai descarregar, vai ser de 1.200 watts. E eu tenho algum aparelho com essa potência? Tenho, ó. Eu tenho uma churrasqueira elétrica. Ó. Justamente 1.200 watts de potência. Certo? Então, seria a letra D. D de dado aí, eu teria que marcar. Se desse um valor maior que 1.200, aí eu teria que pegar aqui o menor. Então, nesse caso aqui, continuaria os 1.200 mesmo. Se desse 1.400, eu não podia colocar o secador de roupa. Mas, por exemplo, se ele desse 700, eu teria que pegar o aspirador de pó. Se ele desse 400, eu teria que pegar o computador. Se ele desse 100, aí não teria nenhuma, porque o menor que eu tenho aqui é 150. Certo? Então, essa questão aqui é bem simples, certo? A ideia é basicamente utilizar a segunda lei, que é a da potência, P igual a U vezes I, você encontra o valor da potência e depois assinala aí no quadro. A questão 8, ela também é interessante porque ela traz uma aplicação direta de um campo eletrostático. Que diz o seguinte, ó, há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Então, aquela ideia que você está em casa, de repente está chovendo, e começa a relampear. E você diz, eu não vou ligar a televisão porque pode queimar. Pode o relâmpago entrar aqui dentro de casa e queimar. Ou então não posso pegar objetos metálicos, porque posso correr o risco de atrair um raio para mim. Mas, de fato, se houvesse uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Ou seja, se tiver com muitos raios, corra para um lugar seguro que você possa se proteger. Não pode ficar no meio do tempo sem nada. Um bom abrigo de proteção é o interior de um automóvel. Se tiver um carro por perto de alguém conhecido ou seu mesmo, corra para dentro, que é o lugar mais seguro que você pode ter. Desde que este não seja conversível. Porque se for conversível, ele pode não ter essa proteção. Certo? Se ele for conversível, não for conversível, ele vai ter essa proteção. Então a pergunta é, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Será que se eu entrar por dentro do automóvel, eu não vou levar um choque devido ao quê? Uma descarga elétrica, no caso, isolamento elétrico dos pneus. B, efeito de para-raios da antena.
C, blindagem pela carcaça metálica. D, escoamento da água pela lataria. E letra E, aterramento pelo fio terra da bateria. Então, tem algumas coisas aqui, se você tiver um mínimo conhecimento de carro, você vai poder ir direto. Primeiro, nenhum carro tem para-raios. Aqui está dizendo, ó, efeito de para-raios de antena. Primeiro, a antena que tem no carro, ela é só para a rádio. Ela não comporta a ideia de segurar um raio. Então, de cara, eu não posso marcar essa alternativa aqui. Ó. Outra coisa, a bateria do carro, ela não tem fio terra diretamente para ser colocado. Ela é isolada. Então, não posso marcar essa aqui também. Ó. Outra coisa, a água ela é condutora de eletricidade. Então, eu não posso ter o escoamento da água pela lataria. Ó. Então, só posso ter ou a letra A, que é o isolamento elétrico dos pneus, e a letra B, blindagem pela carcaça metálica. Outro detalhe, os pneus, eles não têm nada a ver com isolamento elétrico. Porque a ideia lá é apenas a aderência da borracha para que ela não consiga fazer o transporte de carga. Mas ela não está isolada, ela está no meio. Então, não pode ser também a letra A. Então, por eliminação, seria a alternativa C, blindagem pela carcaça metálica. O que é que acontece isso aqui? Isso aqui tem outro nome. Isso aqui é chamado de gaiola de Faraday. Que é isso aqui, ó. O que é uma gaiola de Faraday? É uma gaiola mesmo, em que você pode colocar uma pessoa lá dentro, ou um elemento, ou alguma coisa viva, e ele vai ter que segurar uma coisa chamada de isolante. E se eu colocar energia nessa lateral aqui, ó, toda essa gaiola, eu não vou levar nenhum choque. Por quê? Porque, segundo a gaiola de Faraday, toda vez que uma corrente incidir sobre um campo elétrico, magnético, nesse caso aqui, ó, a corrente ela se distribui por todo o circuito. Ó. Ela vai se espalhando. E quando ela se espalha, ela vai direto para a Terra. Ó. Ela não consegue atingir a pessoa aqui dentro. Porque, veja só, no momento em que eu tenho um campo eletromagnético aqui no interior, ele pode causar choque a qualquer pessoa que estiver dentro dessa caixa ou dessa gaiola. Porque vai estar tudo eletrizado negativamente. Mas como ele está com isolante, o campo elétrico aqui dentro, ó, ele é nulo. É igual no carro. O carro está aqui, ó. Tem um modelo de um fusquinha aqui, ó. O raio vem aqui por cima, ó, bate na superfície. E em vez de ela se aderir, não. Ela se espalha todinha, ó, pelo veículo. Para a pessoa que estiver dentro do carro não consiga levar o choque. Então, a ideia aqui é que a carcaça tenha uma tecnologia de quê? De distribuição de cargas, que na hora que um raio bata nessa lataria, ela se espalhe, para que não consiga adentrar dentro do veículo. Então, isso é chamado de gaiola de Faraday, tá aqui, é um gaiola de Faraday. Aí vocês darem uma olhadinha com calma nisso aí, certo? Ver alguns conceitos, como é que funcionava, quem foi que idealizou, porque pode ser que caia alguma coisa lá no Enem. Com esse tempo. E aqui a questão 9, a gente trabalha basicamente com os conceitos de eletrização. Então aqui a gente tem uma tirinha de Garfield, em que você tem o seguinte, ó, ele está passando perto do dono, e ele começa a se esfregar no dono. Ele começa a se esfregar no dono, e de repente ele diz, ó, eu odeio eletricidade estática. Estática por quê? Porque não é contínua. Ou seja, a gente não tem corrente, a gente tem o quê? Cargas. Então já cai do conceito de eletrodinâmica, a gente só vai ter cargas aqui, ó. E a pergunta é, ó, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Letra A, troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Letra C, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. E letra E, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Então, ó, antes de a gente responder essa pergunta, a gente tem aqui uma coisa chamada de força elétrica, certo? Tem outro mapa mental aqui, ó, força elétrica. A gente vai ter os processos de eletrização, que pode ser por atrito, por contato ou por indução. Atrito é quando você esfrega duas coisas e as cargas ficam opostas. Contato é quando você encosta um no outro. E indução é quando um está carregado positivamente, o outro está neutro, porém na hora que eu ligo ao fio terra, o que está positivo fica negativo, o que está negativo fica positivo, e as cargas que tiverem excesso vão para a Terra. Isso é chamado de indução elétrica, certo? Sabendo disso, a gente pode ter forças de atração ou repulsão. Se eles tiverem sinais contrários, ó, se tiver um próton e um nêutron aqui, ó, um elétron no caso, né, eles vão se atrair. Se eu tiver dois prótons ou dois elétrons aqui, ó, eles vão se repulsionar.
Vamos ter a lei de Coulomb também, que é aquela da equaçãozinha geral, ó, que você vai ter a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a 9 aqui, ó. Tá anotadinho para vocês. Então vai ter um contexto de coisas aí que você deve revisar, certo? E a questão que eu trouxe é justamente através desse processo de utilização. Contato, atrito ou indução. Então, no caso aqui, ó, o que a gente pode atingir aqui como meta da gente? Letra A, troca de átomos? Não, aqui não existe troca de átomos em canto nenhum. A gente tem o quê? Troca de cargas, ó. Não é troca de átomos. Letra B, diminuição do número de prótons? Não, porque se eu dissesse diminuição do número de prótons e aumento do número de elétrons, até que poderia ser. Mas aqui, como é diminuição do número de prótons, não pode ser. Letra C, criação de novas partículas? Não, a gente não está criando nada aqui. Ó. A gente só tem a parte das partículas normais. Movimentação de elétrons entre a calça e o espelho julgado? Pode ser. Vamos ver a outra. Repulsão entre as partículas elétricas da calça e do espelho julgado. Não. Se ele está se esfregando, o que vai acontecer? É o processo chamado de eletrização por atrito. Ó. Uma coisa está neutra, que era a calça do dono dele, e aqui eu comecei a atritar. Ó. Os dois estão neutros. O gato está neutro e a calça está neutra. Quando eu começo a esfregar, o que está positivo fica negativo e o que está negativo fica positivo. Então, nesse caso aqui, existe uma transferência, ó. Esse aqui é o símbolo de transferência, de elétrons de um elemento para o outro. Então, nesse caso aqui, ó, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? A movimentação de elétrons, ó, entre a calça e o espelho julgado. Então, seria a letra D de dado. Certo? Não seria repulsão, porque para ser repulsão teria que ter 2 prótons, ó, os 2 elétrons. Mas aqui nesse caso eu vou ter, aqui está neutro, e aqui está neutro, e quando eu termino de esfregar, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, que foi o caso do gato aqui, ele ficou negativo. Certo? Então, antes de começar a última parte, alguma dúvida, algum comentário? Tá dando para acompanhar? Como é que tá a situação aí? Digam aí vocês, quando eu tomo um pouquinho d'água aqui. Tudo certo? Professor Jerusa, quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Iago. Não, quero não. Eu consegui acompanhar agora, da metade para frente. Pronto, Consegui então... consertar aqui meu notebook, estou te ouvindo. Pronto, então ótimo. Pronto, agora a gente vai para a última parte, né? Para não ficar muito pesado para vocês, a gente vai fazer alguns comentários a respeito da competência 6. E no que a gente vai trabalhar com os fenômenos físicos. E tudo que vem da física é desde aquela parte de cinemática, que tem movimento uniforme, movimento variado, retilíneo, vertical, os vetores, se os vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido, se o movimento vai ser circular, você vai ter a dinâmica, vai ter a força, a ideia de força, de atrito, as leis de Newton, princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica, lei de ação e reação. Então, tudo isso é interessante vocês darem uma lida. Lei da conservação, saber o que é energia, que existe energia mecânica, energia cinética, energia potencial elástica, trabalho de uma força, impulso, se o impulso vai ser mais ou menos, a quantidade de movimento, por exemplo, entre 2 corpos, vai ser completamente elástica, vai ser nula. A ideia mais simples de você entender um pouco da quantidade de movimento é que você saiba um pouco de colisões. Por exemplo, eu tenho 2 bolas de bilhar. Se as duas estão paradas, na hora que eu bato uma na outra, dou uma atacada de uma na outra, a que eu dei atacada, ela a tendência é que ela vai bater na bola e parar, e a força ou a quantidade de movimento que tiver naquela primeira bola que eu dei de atacada, transfere para a outra prosseguir. Isso é uma coisa chamada de parcialmente elástica, porque eu apenas induzi uma bola na outra. Se eu consigo bater 2 bolas ao mesmo tempo, as duas vão para o centro. Na hora que elas batem, que elas se chocam, elas voltam em sentidos opostos, nesse caso é completamente elástico, porque as duas estão em movimento. E se em algum momento eu dei uma tacada em alguma coisa, e uma bola bateu na outra, e as duas ficaram, então é quando a gente não tem elasticidade. Ela, no caso, é nula. Certo? Então, essa é a ideia basicamente de impulso e quantidade de movimento. A gente tem a parte de termometria, que no caso você vai trabalhar com as escalas, né? Escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit também, para você fazer as conversões de temperatura. Temos a parte de dilatação também, que é a dilatação linear, que é no caso de comprimento. Superficial, quando a gente vai trabalhar com áreas. O volumétrico, quando você trabalha com sólidos, né? Que tem um certo volume, uma certa densidade.
Calorimetria, você vai estudar o que é calor, o que é temperatura, você vai ver quantidade de calor, calor latente, calor sensível, calor específico de uma substância. Termodinâmica, você vai ver princípio de Carnot, que é a primeira lei e segunda lei, saber quando o sistema ele é adiabático, quando não há perca de pressão, quando tem os gases ideais, que é quando as transformações podem ser isotérmica, isovolumétrica, certo? Então, você vai ter basicamente o estudo da química aqui, nesse caso de gases ideais, é a química pura. E a parte de estática, que é quando a gente tem corpos em equilíbrio, certo? Você vai ter uma barra, por exemplo, equilibrada. Hidrostática, quando você trabalhar com sólido, com fluidos. Tem o princípio de Pascal, tem o princípio de Steven, tem a lei da pressão lá, que quanto maior for a pressão sobre uma área, maior é a força. Hidrodinâmica é quando você trabalha com fluxo. Dificilmente cai isso aqui em Enem. Essa última parte aqui, ela dificilmente cai em Enem. Cai mais estática ou hidrostática. Uma questão interessante que caiu no Enem, que vocês puderem até depois pesquisarem, foi a respeito de uma questão que comentava a respeito da ideia dessa força, que tem a força de resistência, que é F de R, tem o braço de equilíbrio, o braço de resistência, que é B de R, e aqui a gente tinha alguns esquemas, tinha um alicate, tinha um espremedor de alho, tinha uma pinça, tinha diversos elementos lá, e eu queria saber qual era a relação melhor para utilizar a estática, quando a gente tinha o braço de força ou o braço de resistência. E lá você via que, analisando a situação que era dada, você tinha diretamente que era a parte de uma pinça. Que você teria um ponto de apoio, no caso, botar os 2 dedos, e você fazia uma pressão. Na hora que você fazia a pressão, toda a força ia para a extremidade da pinça, e a outra parte ficaria livre dessa força. Então, o braço de resistência, que no caso era a resistência da pinça, ficaria menor do que o braço de força que você estava aprimorando para fechar e conseguir fazer o movimento da pinça. Certo? Então, tem diversos contextos aí. Se eu fosse fazer aqui, eu ia passar até noites aqui comentando com vocês. Mas aqui eu trouxe algumas questões só para a gente diferenciar os conceitos importantes. Então, a questão 10. Ó. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nesse desenho, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, ou seja, o fantasma era o frio, que um não deixava entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. A pergunta é, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores quais funções? Você está na sua casa, está fazendo muito frio. Diz, vou fechar a porta para o frio não entrar. E vou me deitar e me cobrir com algum cobertor para que eu fique bem quentinho. Então, qual era a ideia aí de associar uma porta e o cobertor nesse jingle, certo? Nesse comercial, para que as grandezas físicas fizessem sentido? Primeiro, letra A, aquecer a casa e os corpos. Letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Letra C, aquecer a casa e reduzir a perda de calor dos corpos. Então, veja só, vamos analisar a parte por parte. Se a temperatura está alta, veja só. Se a temperatura está alta. E a ideia é que você faça o quê? Você diminua a temperatura para que você consiga ficar melhor no ambiente. Isso aqui a gente chama de energia térmica. Tá? Então, tudo vai partir desse conceito aqui de energia térmica. É igual ar-condicionado. Se você quer que o ambiente fique mais frio, você aumenta a temperatura. Se você quer que o ambiente fique menos frio, você diminui a temperatura. Então, a ideia aqui é o seguinte. Por frio não entrar dentro de casa. Primeira coisa, a gente vai ter a porta. A porta ela vai fazer o quê? Ela vai minimizar as perdas de calor para o externo. Então, você vai ter uma casa aqui, você vai ter uma porta, e o frio vai dar todo aqui fora. Então, o que acontece se eu abrir a porta? O calor que tiver aqui dentro vai sair, e o frio vai entrar. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Uma conversão de temperatura. Ou seja, vai ter um ciclo de temperatura aí para acontecer. Então, nesse caso, a função da porta é que ela minimiza as perdas de calor.
certo? Então, o primeiro caso é que a porta minimiza as perdas de calor. Já com relação ao cobertor, que você vai se enrolar, primeiro, a gente não diz que está diretamente com frio, né? A gente diz que está sentindo uma sensação térmica mais fria. Isso era o correto para se falar, mas geralmente a gente diz que está com frio. A ideia é o quê? É que na hora que você se enrole no edredom, você fique isolado. Ou seja, se você está isolado do ambiente que você está associado, você não vai perder calor do seu corpo para o meio ambiente. Vai ficar justamente entre a coberta e seu corpo. Por isso que você vai ficar aquecido. Então, basicamente, o contexto é: se for a porta, vai minimizar as perdas de calor para o meio externo. E se for usar o cobertor, vai ter um isolamento térmico entre o corpo e o quarto que você esteja ou o cômodo da casa que você tenha. Então, nesse caso aqui, seria a letra C. Ó. Eu quero minimizar a perda de calor pela casa, porque a porta vai estar fechada, e pelo corpo. Porque como ele vai estar isolado, você não vai ter perda de calor, vai manter a temperatura o quê? Basicamente constante. Você vai ter, eu estou com 35, vou ficar com 35, mesmo que esteja lá fora 10 graus, por exemplo. Então, a ideia de isolamento térmico é justamente esse: evitar a perda de calor para o ambiente externo. A 11. Iago, deixa eu só fazer um negócio. Nós já ultrapassamos 10 minutos da aula. Certo. Infelizmente, eu não sei se eles têm outra aula depois dessa minha. Pergunta a eles, porque senão a gente para por aqui mesmo. Ele pode continuar, pessoal. Tem até a da 14ª questão, eu acho. Ele continua ou não? Fale pelo chat. Pode. Pode? Pronto. Então a gente termina aqui. Teve um atraso também, né? Porque geralmente era para ter dado junto dos 20 minutos, era o que faltava, mas enfim, se querem continuar, a gente continua. Não tem problema não. Não, mas eles querem continuar. Pode continuar, Iago. Pronto, então a questão 11, ela trata de outro assunto importante para vocês, que é hidrostática. Hidrostática é quando a gente trabalha com fluidos. Esses fluidos são importantes por quê? Porque através deles é que a gente vai ter noção da força e da pressão associada. Então, lá na hidrostática, a gente tem o seguinte, ó, que pressão é igual a força sobre a área. E a unidade de força dessa pressão aqui é chamada de Pascal. Porque foi dada por Blaise Pascal lá no século XV, alguma coisa assim. Certo? Então, a ideia aqui, basicamente, é trabalhar com a pressão dos elementos. Então, aqui é o seguinte, ó. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar. Então, tem uma caverna aqui, ó, esse mais escurinho aqui, ó, e aqui está o bolsão de ar, que vai ficar aqui, ó, ele vai conseguir aqui ficar, vamos dizer assim, protegido das ondas, né? Ele vai entrar aí para dentro e vai ficar protegido. Aqui a gente tem a pressão atmosférica, ó, que é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. A gente tem uma profundidade aqui, ó, de 50 metros. Aqui a gente tem uma largura de 30. E aqui a gente tem a água e tem a rocha associada aqui. Então, ó, durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de decompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Porque, veja só, a partir do momento que ele está aqui dentro desse bolsão de ar, ele vai ter uma certa pressão de acordo com esse ar que está acumulado. Quando ele começa a sair daí de dentro, que vai entrar para a água, para tentar subir para a superfície, a pressão vai aumentar. Então, imagina só, você já está com uma certa pressão no seu corpo. Se você entrar e aumentar a pressão, é como se alguém estivesse lhe apertando. Então, você vai ficar assim, um pouco sem ar. Não vai ter mais uma capacidade de você respirar. Então, nesse caso aí, o mergulhador aí poderia até morrer asfixiado por conta dessa pressão aí. Certo? Então, não é recomendável que você, se você tiver algum momento lá no fundo de alguma coisa, se armazene em um campo que tenha ar. Isso pode prejudicar você depois para até acessar novamente e tudo. Então, ó, o gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e as variações de pressões. Então, está dizendo, ó, se eu tiver com 100 kPa, lembre só, para variação de pressão, kilopascal, lembra que eu falei, ó, K quer dizer quilo, que é 10 a terceira. Se tivesse M, seria megapascal, então seria 10 elevado a 6, certo? Então, aqui, ó, se eu tiver nessa pressão de 100, eu vou ter que esperar o quê? 20 minutos para conseguir submergir para a superfície. Se eu tiver, por exemplo, 400 aqui, ó, eu vou ter que esperar 40 minutos.
Se ele tiver aqui, ó, 600, eu vou ter que esperar 80 minutos. Ó. Se ele tiver 700, eu vou ter que esperar 100 minutos. Ou seja, muito mais do que 1 hora, quase 2 horas para ser resgatado. Então, ó, considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. O Enem, ultimamente, não está trazendo mais essa notação. Ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Está vindo agora assim, ó, 10 metros segundos elevado a menos 2. Ó. Esse menos 2 é para dizer que aqui tem uma barra. Certo? O Enem não fala isso, mas é bom vocês saberem que existe essa barrinha aí. Aqui do mesmo jeito, ó. E a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Ó. É porque aqui tem uma barrinha aqui, ó, por isso que aqui está negativo. E a pergunta é, ó, em quantos minutos, qual é o tempo de compressão a que o mergulhador irá ser submetido? Então, quanto tempo ele vai ter que esperar para que ele consiga ser resgatado? Então, a ideia aqui, basicamente, quando a gente fala em diferença de pressão, que aqui vai ter uma pressão atmosférica, aqui vai ter outra pressão que eu chamo de P aqui dentro. E eu vou ter uma variação de pressão. Daqui de fora para dentro, eu vou ter uma pressão maior ou menor. Vai depender da situação. Nesse caso aqui vai ser o quê? Maior. Porque quanto maior tiver a profundidade, maior será a minha pressão. Então, eu vou usar o que eu chamo de princípio de Steven. Certo? Ou seja, depois pesquisem aí o que é o princípio de Steven. O princípio de Steven garante o quê? Que a variação da pressão entre dois pontos é igual à densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. Ou ΔH. Então, ó, a variação de pressão nesse caso aqui, você vai ter qual a densidade? Eu vou ter que procurar aqui onde é que está a densidade. A densidade da água. Eu tenho 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, vai ser 1.000 aqui. Ó. Então, ou 10 a terceira, se você preferir. Então, 10 a terceira. Vezes a gravidade. É 10. E a variação de altura aqui. Vai ser 50, ó. Porque da superfície para a projeção que ele está, ó, justamente esse 50 aqui. Então, vai ficar 50 aqui. Então, vai ficar, ó. A variação da pressão vai ser 10 vezes 50 vai dar 500. 500 vezes 10 a terceira. Por que 10 a terceira? Porque eu estou trabalhando com quilopascal. Ó. E as unidades têm que ser quilopascal. Então, se eu tiver 500 vezes 10 a 3 quilopascal, esse aqui é o valor de K. Então, eu tenho que olhar para que valor eu vou ter para 500. Ó. 500 vai estar aqui. E eu vou ter que olhar aqui, ó, que ele vai ter que passar o quê? 60 minutos ou 1 hora. Certo? Então, eu vou aplicar o princípio de Steven. Densidade vezes gravidade vezes variação de altura. Substituir os valores. E como eu estou trabalhando em quilopascal, tem que ter uma potência de 10 a terceira aqui. Ó. Então, depois que eu encontrar essa potência de 10 a terceira, eu já tenho essa parte aqui. Eu vou apenas olhar o valor que eu encontrei aqui. Ó, 500. E para uma pressão de 500 quilopascal, eu vou ter um tempo de 60 minutos. Certo? Aqui você pode pesquisar também qual é o princípio de Pascal. Tem um princípio de Arquimedes. Certo? Vocês podem depois dar uma pesquisadinha a respeito disso. Arquimedes. Pode ser que caia alguma coisa teórica sobre eles. Certo? Então, na hidrostática tem o Steven, tem o Pascal e tem o Arquimedes. Aqui estou falando também a respeito da densidade, princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, pressão, teorema de Steven. Onde está aqui a equação que eu usei? Ó. Densidade vezes gravidade vezes altura. Tem a coisa chamada pressão absoluta. Tem a pressão atmosférica. Tem o conceito de pressão que eu falei. Ó. Pressão é igual a força sobre área. A unidade é Pascal, unidade por metro quadrado. Então, está tudo anotadinho aí para vocês fazerem essa revisão. A 12. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 12,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as percas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água após a queima total desse combustível, então, ó, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, 50% foi desperdiçada. Pode ser por ventou, alguma coisa assim, a energia não aproveitou. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama Gal Celsius. Olha que onde está aqui, ó, menos 1. Isso quer dizer que é o seguinte, ó, é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Está elevado a menos 1 por quê? Porque o G está embaixo da fração, ó, e o C também. Por isso que ele está aqui elevado a menos 1 os dois. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Certo? Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, o que é que eu tenho?
eu tenho a ideia aqui da proporção de 2 castanhas, ó. Quantas quilocalorias, que é o valor energético, eu vou precisar deles. Carboidrato, proteína e gorduras totais. Isso aqui é mais para biologia. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius, ó, no final desse experimento? Então, vamos fazer parte por parte. Primeiro, eu quero saber qual é a capacidade térmica desse sistema aí. Então, ó, ele vai ter o quê? 70 quilocalorias, as castanhas. Então, 70 quilocalorias. Dividido por 10 gramas. Ó. Por que eu vou ter que usar 10 gramas? Porque aqui está falando que é para 10 gramas aqui. Estou usando 2 castanhas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma capacidade térmica de quanto? De 700. Como aqui é quilo, né? Tem que ser 3 zeros. Calorias por grama. Então, para 2 castanhas, eu vou ter 7 mil calorias por grama. Como eu estou usando 2,5 gramas ó, de castanhas, eu vou ter que achar qual vai ser esse valor. Para 2,5 gramas, eu vou ter o quê? Eu tenho uma chamada de calor total, ou quantidade total de calor, que é a massa vezes as calorias. A massa vai ser 2,5 vezes as calorias, que vai ser 7 mil. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu fizer essa conta normal, eu vou ter o valor, no final das contas, de 17.500 calorias. Então, ou seja, o que foi que eu fiz até agora? Eu calculei para 2 castanhas a quantidade de calorias, e agora eu calculei o total de calorias que foi feita com a queima desses 2,5 gramas de castanha. Então, foi esse total aqui, ó. Só que ele diz, ó, que apenas 50% foi aproveitadas. Então, ó, 50% de 17.500. Quanto vai dar isso? 50 é 50 sobre 100. Aqui vira uma multiplicação. E aqui vai ficar 17.500. Corto 2 zeros aqui, ó. Com 2 zeros aqui. Vai ficar 50 vezes 175. Ó. Isso vai me dar o valor total de 8.750 calorias. Certo? Então, aqui, basicamente, você vai ter o total que foi aproveitado. Então, desses 17 mil, apenas 8 mil foi aproveitado. E agora a gente vai usar a forma final, que é a quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, como é que é a temperatura final aqui, ó? E eu tenho a inicial. Então, esse delta θ aqui, ó, ele vai virar duas coisas, ó. A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes calor específico, θ final, menos θ inicial. E agora eu vou substituir. Qual é a quantidade de calor que eu tenho? Vai ser essa aqui, ó. Vai ficar 8.750. A massa. A massa, como a gente viu, basicamente vai ser o quê? 350 gramas, ó, de água. Então, 350 gramas. Aí você fala, professor, mas aqui a água está em grama, ó. Não tem problema, porque a água foi pesada. Você consegue pesar a água também, certo? Você tem uma massa de água aí. O calor específico da água é 1, tá aqui, ó. A temperatura final que eu quero, então vou chamar de θ final aqui, ó. Menos θ inicial, que é 20, ó. Ele também deu na questão. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu ajeitar essa equação todinha, eu vou encontrar aqui o θ final, menos 20, é igual a 25. Então, o θ final aqui, ó, vai ser 25 menos 20, vai dar mais 20 aqui, né? Vai dar 45 graus Celsius. O que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Esse 1 cai fora. Então, aqui você vai fazer a equaçãozinha, ó. 350 vezes F, 350 θ de F, mais por menos menos, ó. 350 vezes 20, ó. 350 vezes 20. Tem que ser igual a quanto? 8.750. Então, quem vai ser o ΔF aqui, ó? Vai ser 8.750 mais, isso aqui positivo, ó, por outro lado, 350 vezes 20, dividido por 350. Quando eu fizer isso, esse valor vai dar basicamente 25. Ó.
Como eu estou iniciando com 20, eu tenho que fazer que a diferença aqui seria 25. Se a diferença é 25, a soma tem que dar 45 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, fecharia com a letra C de casa. Certo? Então, o importante é essa quantidade de calor aqui, ó. Uma fórmulazinha interessante. Outra fórmula aqui interessante, ó. E aqui, essa fórmula aqui, capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre a massa. Certo? Seria outra fórmula também interessante para vocês analisarem depois. Aqui tem um esquema de calor sensível, dilatação. Vou deixar isso aí para vocês darem uma olhadinha depois. Termodinâmica, como eu já falei. Primeira lei de Carnot, trabalho, calor e ciclos. E aqui, para finalizar, vamos fazer uma questão de estática. Certo? Uma questão de estática e uma questão de física moderna. Então, é bem simples a física moderna, e aqui a de estática ela dá um mais trabalhinho por conta que eu tenho que fazer uma análise melhor. Então, ó, o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sob uma fita esticada. Quem já foi no Parque da Criança já viu algumas pessoas já mexendo com esse esporte aqui, ó. Eles botam uma fita aqui, na largura mais ou menos de um pé, e você fica em cima se equilibrando e fazendo alguns movimentos. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita estão fixas de uma forma que ela fique alguns centímetros do solo, uma certa altura aqui, ó. Quando um atleta de massa igual a 80 kg, está aqui em cima, ó, está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente para baixo, formando um ângulo de 10 graus. Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, basicamente vai ser de 10 graus. Então, você vai ter como se fosse um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo. Certo? Então, basicamente, você tem que imaginar isso lá na hora da questão. Como é esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ó. Novamente, ó, ele não está vindo assim. 10 metros por segundo ao quadrado. E está vindo 10 metros por segundo elevado a menos 2. O cosseno de 10 é 0,98. E o seno de 10 é 0,17. Qual é a força que essa fita exerce em cada uma das suas árvores por causa da presença do atleta? Então, tem que saber qual é a força que está aqui, ó. E qual é a força que está aqui. Para que ela consiga se equilibrar. Então, olha só, vamos fazer um esquema aqui bem simples para a gente entender melhor. A gente tem uma fita, e a partir do momento que ela bate assim, ó, ela vai ter um ângulo de 10 graus. Aqui vai ter ângulo de 10 graus também, porque ela vai estar simétrica. E o que sobrar aqui, ó, eu divido em 2. Então, se o total aqui é 180, então aqui vai ficar 80 para cá, ó, e 80 para cá. Por quê? Porque eu tenho 90 de um lado e 90 do outro. E o peso da corda vai ficar para baixo. É chamado de decomposição de força. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar aqui, ó. Eu estou dizendo que a tração em 2 pontos, se eu tenho 2 pontos, vai ficar 2t vezes quem? O cosseno de 80, porque eu tenho que saber a dimensão dele nessa direção aqui, ó. Primeiro, vou chamar aqui de alfa, que é para alfa. Alfa. Isso tem que ser igual ao peso. Já para beta, vou chamar aqui de beta esse ângulozinho de 10 graus aqui, ó. Eu vou ter o quê? A ideia de seno. Porque eu vou ter, ó, o cateto oposto, que é a árvore, e aqui o cateto adjacente, ó. Por isso que aqui eu usei cosseno. Já para aqui eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Ó. Por isso que eu estou usando um conceito de seno de 80 graus. Isso tem que ser igual a P também. Como o ângulo aqui ele é complementar, ó, a soma tem que dar 90, então eu posso colocar 90 aqui. Sem precisar calcular duas vezes a mesma coisa. Porque se eu colocar 80, eu vou calcular para 80 e para 10. No segundo caso aqui, eu só posso calcular para 90, porque eu já estava calculando os dois juntos. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 2t. Primeiro passo, 2t. O seno de 90, ou seno de 10, né, que é o complementar, vai ser 0,17. Tem que ser igual a 800. Por que 800? Porque o peso é igual a massa vezes a gravidade, ó. A massa é 80, tá ali, ó. Vezes a gravidade, que é 10. Então, a força aqui vai dar 800 newtons. Por isso que aqui eu coloquei agora o valor 800. Então, a tração aqui, ó, como ela vai ser simétrica, basta apenas calcular uma vez. Então, vai ficar 800 dividido por 0,17. Ah, e esse 2? Esse 2 é apenas da forma de dizer que eu estou trabalhando para duas formas diferentes. E aqui eu vou fazer a divisão. 800 por 0,17 vai me dar 2.353 newtons. Se eu for colocar em notação científica, que é a resposta aqui, ó, eu vou ter que marcar a letra D, que é a mais próxima.
que é 2,4. 2,4 vezes isso aqui vai dar 2.400. Esse valor é a mesma coisa de 2.400. Como eu quero aproximação, então isso aqui se aproxima mais de 2.400. Então ficaria a letra D dado. Então aqui tem a parte estática, ó, vocês verem depois, o equilíbrio, o que é uma alavanca, o que é um movimento resultante, o que é a condição de equilíbrio. Então vai ficar como teoria para vocês darem uma olhadinha. E aqui, por último, a gente tem uma questão de física moderna. Vamos ler a questão para entender o que a questão está falando, depois a gente vai fazer um comentário sobre ela. Então, ó, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Uma delas é a bomba atômica, que foi usada lá em Hiroshima e Nagasaki e destruiu as duas cidades japonesas. Certo? Quem se lembra disso, dá uma olhadinha lá no livro de Geografia e de História para recordar. Então, ó, além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato é a poeira radioativa. Que é a história do câncer, do Césio 135, que pode provocar câncer, aquele negócio todo. Justamente é devido a essa poeira radioativa. Deixa após a bomba ser detonada. Então a pergunta é, qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Para entender um pouquinho, a gente tem que analisar duas coisas. Primeira coisa, o que é uma fusão e o que é uma fissão. Então, uma fusão, como o próprio nome está dizendo, ó, é a junção de dois núcleos, ó, de dois átomos. Aqui eu coloquei o exemplo de dois átomos, que é o deutério e o trítio, que são elementos especiais da tabela periódica. O que acontece? Na hora que eu juntar esses dois, ó, ele vai gerar uma terceira partícula, aqui ele formou o hélio, ele vai liberar energia e vai soltar um nêutron. Certo? É sempre assim. Aqui eu coloquei a reação do hidrogênio. O hidrogênio gera o hélio e libera duas partículas beta. Então, se é fusão, posso usar a partícula alfa ou partícula beta. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter liberação de energia e vai ter um nêutron na jogada. Então, basicamente, fusão é a junção de dois núcleos atômicos. E fissão é o contrário. Fissão, você tem um átomo completo, vai jogar um nêutron nele, ó, e ele vai se partir em dois. Ó. Ele se parte em dois átomos diferentes, e ele vai liberar o quê? Vai liberar partículas gama e partículas alfa. Nesse caso aqui em específico, o que, é que vai acontecer? O urânio ele vai ser inserido no nêutron e vai gerar três elementos. Ó. Vai gerar o bário, o criptônio e três neutrinos. Ó. Um neutrino, dois neutrinos e três neutrinos. Ó. Mais a energia. Essa energia é uma onda, que eu vou chamar aqui de gama. Ó. Gama e gama. Então, a ideia basicamente é o quê? É que se for relacionar a bomba atômica, a gente tem a ideia de fissão nuclear. Porque a ideia é, quando você vai detonar uma bomba, você vai jogar um átomo no meio lá do componente da bomba e ela vai se separar em várias partículas. Então, é a ideia de fissão nuclear. Então, sabendo disso, vamos voltar para a questão. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Vai ser fusão ou fissão? Aí, como eu acabei de falar, né? Vai ser fissão. Fissão nuclear do urânio, como a gente acabou de ver, ó. Geralmente sempre vai ser o urânio, que é o material radioativo mais perigoso que existe na tabela periódica. É provocada por um nêutron. Justamente o nêutron está aqui, ó. O nêutron vai, bate, vai se separar. Então é fusão, porque eu não estou trabalhando com hidrogênio diretamente. Desintegração nuclear do plutônio, a gente não trabalha com plutônio. Associação em cadeia do chumbo, a gente não pode usar o chumbo, nesse caso. E decaimento radioativo beta, no caso do carbono, não é possível porque a gente está trabalhando com partículas gama. Se fosse partículas alfa, a gente até poderia associar isso aí. Então a gente fecharia aqui com a letra A, fissão nuclear. Então lembre-se, fusão é a junção e fissão é a dissociação, ou quebra. Uma, ela vai juntar dois átomos através de um nêutron, e a outra, ela vai separar através de um nêutron inserido na sua partícula. Ok? Então, gente, eu tentei fazer o máximo aí, né, através da física. Claro que tem muita coisa, mas aí a gente vai associando aos pouquinhos. É muito para vocês, claro, não é fácil vocês estarem vendo tudo isso, mas eu tentei ao máximo abordar tudo isso aí para fazer uma revisão geral para vocês. Certo? E mais uma vez agradeço à professora Jerusa pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, dessa vez com a disciplina de física. Quem agradece imensamente sou eu, não só em meu nome, em nome dos alunos também que estão aqui, né? E em nome de toda a escola.
Camila está dizendo aí, obrigada, professor, arrasou mais uma vez. Isso mesmo. Obrigado, então, Camila. assim, procurei trazer os melhores para vocês, né? A gente tenta, né? Porque é muita coisa, e eu sei que vocês têm que ter uma certa paciência também para absorver, e tem todo um contexto, então a gente não quer forçar demais vocês, mas quer dar o máximo da gente para vocês tentarem de um pouquinho em pouquinho vocês entenderem o contexto. Isso. E água, assim, vindo vamos dizer assim, como o povo diz, né? Vindo da boca de água, é aceitável, porque água é cursinho, viu? Ele é professor de cursinho, então ele está por dentro. Mas aí, muito obrigada, Iago. Desculpa pelo atropelo do início. Nada que é isso. Eu fiquei preocupado por conta do tempo, né? Porque a gente tinha feito um planejamento, mas nada Mas que... depois, a professora que daria aula a eles agora, que ele já era para estar na outra aula, né? Era de estudo orientado, mas ela falou comigo aqui pelo WhatsApp, e ela disse que não, Jesus, se eles estão com você, então não tem problema. Então, eles podem continuar, e aí eu já coloquei para eles aqui o recado da professora, e vocês não terão a aula de estudo orientado hoje. Ela postou algo lá no Classroom, aí depois vocês vão lá e dão uma olhadinha no vídeo. E ela até falou, assim, a importância do aulão para eles, para os alunos. Infelizmente, hoje, poucos alunos, né, mas são os que realmente estão interessados. Então, tendo um aluno, para mim, eu já estou satisfeita demais. E, assim, essas meninas sempre elas estão junto com a gente, e em todos os alunos nunca perderam uma aula assim de pós-média, estão sempre juntos. Tá bom? Obrigada, Iago, de todo o coração. Muito Mais uma obrigada. vez eu que agradeço a oportunidade. E, por mim, a aula está encerrada. Alguma de vocês quer fazer alguma pergunta? Sim, o material eu vou passar para a professora, certo? Essas resoluções para vocês fazerem depois, no caderno, estudarem mesmo como revisão. Pronto. Eu acredito que a gravação não vai sair boa porque eu estava sem áudio. Eu fiquei sem áudio até mais da metade da aula. Quando foi depois foi que eu vim